Deus valoriza tanto a sua palavra que ele se identifica com ela. Nós vemos em João, capítulo 1, verso 1, Jesus sendo chamado de a palavra. Ele mesmo é a palavra. Deus é sua palavra. É interessante isso, né? E é muito profundo também. Porém, muitas pessoas, milhões de pessoas, eu diria até bilhões de pessoas no nosso planeta, que já morreram até, algumas, e outras que estão vivas, e outras que virão a nascer, pegam o mesmo livro e fundam diferentes igrejas, diferentes denominações, e escrevem livros muito diferentes uns dos outros. Aqui, entendam diferença no meu vídeo como contraditórias, ok? Diferente, é claro, nós somos diferentes, nós vamos explicar uma mesma coisa de maneira diferente, só que não pode haver na palavra de Deus contradição. Então, se você pega, voltando no tempo, vamos lá para a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, então Pedro teve um contato pessoal com Jesus ali, físico, né? Viu Jesus, comeu com Jesus, passou frio com Jesus, discutiu com Jesus, etc. Muito diferente do apóstolo Paulo, que teve algumas visões sobre Jesus, mas ele não viu Jesus ali na frente dele, né, de forma corpórea, né, etc. Então, vamos dizer assim, comparado a Pedro, Paulo seria um novato. Agora, diante da palavra, né, e recebendo o Espírito Santo, ambos trabalharam para o mesmo Senhor, pregando uma mesma mensagem. Não havia contradição entre os escritos de Paulo e os escritos de Pedro, entre o que Pedro pregava e entre o que Paulo pregava. Você não vê na igreja primitiva a igreja de Pedro e a igreja de Paulo. Estou falando dos dois principais apóstolos, podemos dizer assim. Ou então, se você gosta muito do apóstolo João, não tinha igreja de João que ensinava algumas coisas ou permitia algumas coisas que a igreja de Pedro não permitia. Eles eram unânimes, né? O apóstolo Paulo gosta de falar nessa palavra, né? Que eles eram unânimes, né? Isso não quer dizer pensar quadradinho e não poder haver alguma discordância ali. Pode haver discordância, o que não pode haver é contradição, né? Não pode ser uma coisa, você dizer, quem quiser seguir a Deus, faça isso, vá para o lado direito. Aí o outro fala, não, quem quiser seguir a Deus vai para o lado esquerdo, né? Então quem que está certo, né? Então aí alguém está errado, né? Ou talvez os dois estejam errados, né? Então, talvez uma resposta que nosso canal já até comentou é, por que existem tantas igrejas então? Se estudam o mesmo livro? Essa pergunta surge de vez em quando. Bom, eu vou falar conforme a minha experiência, tá ok? O que eu vejo é que há um certo, que nós chamamos aqui no Brasil de clubismo, né? A pessoa, ela entra por uma denominação e ela defende essa denominação com unhas e dentes acima da palavra de Deus. Ela acaba gostando mais, às vezes, da igreja do que do próprio Cristo. Isso pode parecer um absurdo, mas não é. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Então, a pessoa fica a tal ponto presa com isso que ela não consegue se libertar. E talvez não se liberte mais. E talvez nem seja salva por causa disso. É muito triste essa coisa. Então, pode haver uma verdade só? Bom, como eu comecei dizendo sobre a palavra, eu vou falar uma coisa importante. Anos atrás eu conheci um rapaz, eu acho que ele era da Paraíba. Ele era morando em São Paulo, analfabeto, veio de uma família muito pobre de lá, do Nordeste, não estudou, etc. Então, quando ele conversava com a gente, era necessário que ele repetisse 3 vezes a mesma frase para a gente entender o que ele estava falando, porque
além de não ter cultura, falar um português errado, ainda tinha uma péssima dicção, né? Sabe assim, enrolado, né? Assim, um som quase de um animal, né? Você não entendia o que a pessoa falava, não mastigava, né? Não gesticulava, né? Não, sabe, precisava fazer um trabalho muito grande para a pessoa ser entendida. Isso não era só comigo, não. Era todo mundo, tinha muita dificuldade de entender o que ele estava falando, né? Agora, Deus, muitos pegam a Bíblia e fazem a mesma coisa, dizem, não, Deus não dá para entender direito isso aqui é um mistério, né? Então, o Deus de luz, o Deus de clareza, o Deus que se gloria em sua palavra, que diz que a sua palavra é clara, a sua palavra é reta, então ele é tido como não, a palavra dele é incerta, né? Cada um pode interpretar do jeito que quiser. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Intelectuais, né? Pessoas intelectuais dizendo, não, a Bíblia depende da interpretação. Nossa, parece assim que a pessoa tem uma cultura assim, até acima de Deus, né? Então, a Bíblia depende da interpretação. A Bíblia, ela mesma se interpreta, ok? É assim que a coisa dá certo. Quando nós começamos a falar o que eu acho, como deve ser, como devia ser, eu não concordo com isso, você não concorda, eu não concordo. Quem somos nós para discordarmos de Deus? A nossa verdade, a nossa pessoal, ela passa rapidinho. Quando a nossa verdade é comparada com a verdade de Deus, nós percebemos que a nossa verdade era uma mentira, era falha, era limitada, a nossa visão era limitada, que nós precisávamos mais do que nós pensávamos. Eu costumo dizer assim, num vestibular vai cair a matéria sobre um livro brasileiro de Jorge Amado. Aí chega lá, na hora do vestibular, vem a resposta, eu não passei. Como assim? Na interpretação de texto, eu não passei. Como assim? Eu não concordo com o resultado. Como não? Então tem uma interpretação que é correta, tem uma interpretação do livro que é correta, tá? E não pode ser contraditória, ok? Então, vai ter resposta certa e errada na hora do teste. Agora, imagine a palavra perfeita de Deus, como que pode haver contradição? Como que pode? Está todo mundo certo. Nós somos irmãos em Cristo. Mas você fala isso, eu falo aqui. Mas está tudo certo. Pode fazer isso? Pode. Tem igrejas que, não, pode sim, nós estamos na graça de Cristo. Aí o outro fala, não, nós temos que ser diferentes do mundo, nós temos que ser luz do mundo. Parece, hoje está pior. Chega a cansar a mente da gente ver as tantas contradições, né? Quantas contradições. Eu vi uma mulher falar que ela saiu de uma certa denominação religiosa porque ela estudou o livro de Gálatas, né? Para começar, que Gálatas nem é um livro, né? E ela falava toda hora do livro de Gálatas. Então, que é uma carta, não é um livro. Mas, enfim, aí você vai fazer uma igreja. Gálatas é tão diferente do resto, vai fazer uma igreja chamada Igreja dos Gálatas. Não é? Porque isso é tão diferente. Aí fala assim, olha, eu encontrei Jesus aqui no livro de Romanos, eu tive um encontro com Cristo. Mas é porque você ainda não leu Efésios. Se você lê Efésios, né? Ou então, em Romanos eu li tal coisa. É claro, você não leu Tiago ainda. Se você lê Tiago, sabe quem fez isso? Simplesmente Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele pegou a carta de Tiago e ele falou, se alguém me provar que a carta de Tiago é inspirada, eu rasgo, eu queimo o meu diploma de teologia, né? Então, vocês veem um homem, né? Ele estava sendo guiado por Deus, ele era um servo de Deus, só que ele não tinha a luz ainda que nós temos em nossos dias. Ele foi o começo da reforma, não foi o fim da reforma. Nós já estamos vivendo no fim da reforma. Já não era para haver contradições absurdas que ainda existem. Então,
nós temos que pensar o que é, qual é a motivação por trás. Por que que a pessoa defende algo que a Bíblia tão escancaradamente, explicitamente proíbe? Por quê? Tem os seus interesses. Tem os seus interesses. Eu vi uma explicação ontem de um padre famoso, não sei o nome dele, mas ele é famoso, pelo menos para os católicos, está sendo famoso na internet. Eu não o admiro, porque ele não é uma pessoa inteligente, tá? Apesar de famoso, mas ele começou a explicar sobre a idolatria, como que pode ter os santos na Igreja Católica. Olha que explicação fraca, lamentável, contraditória da palavra de Deus, muito contraditória. Então, veja, certas coisas, muitas coisas, se as pessoas fossem sinceras, submissas a Deus, humildes, elas dariam o braço a torcer e falar, não, a verdade é essa aqui, eu é que tenho que mudar, eu não tenho que mudar a verdade de Deus, eu é que tenho que mudar. E se você me falar, você for católico e falar, é fácil, né? Você não é católico. Não, eu fui católico. Eu adorei ídolos no passado. Por que eu não adoro mais? Porque a Bíblia proíbe. É simples, está tão claro. Eu não era obrigado a ficar adorando ídolos porque eu nasci numa família que adorava ídolos. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia não pode ter a contradição que muitos querem que ela tenha. Então, que nós possamos saber que a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus nos dá entendimento. Ponha isso em nós, ponha isso em sua mente, porque o Espírito Santo está falando conosco e não vai durar muito essa obra. O Espírito Santo não vai falar com o homem para sempre, não vai ficar insistindo para que ele aceite algo que ele não quer aceitar. Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço agora que você deixe o like nesse vídeo para colaborar, para fortalecer o nosso trabalho. Você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque isso também nos ajuda muito. Orem pelo nosso ministério, distribuam essa mensagem, compartilhem essa mensagem, para que outras pessoas possam ter clareza de pensamento, que põe Jesus acima de qualquer denominação religiosa. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.